Quero iniciar minha apresentação agradecendo esse honroso convite de estar nessa casa que nos tem nos dado tantas alegrias nos últimos tempos. Como nós podemos ver, o homem nos últimos 50 anos parece que tem esquecido da importância dos recursos naturais para a sua própria sobrevivência. É isso, pelo menos, a mensagem, né? Mostrando a acelerada e violenta depauperação dos recursos naturais. No entanto, será mesmo que isso aconteceu só nos últimos 50 ou 100 anos? Se nós olharmos, aqui são fotos famosas, apresentadas em jornais, em revistas, de conflitos. Esses conflitos sempre foram pelos recursos da terra. Portanto, não é verdade, não é totalmente verdade que o homem esqueceu o valor dos recursos, né? Tanto que ele luta, ele briga pelos recursos da terra. E essa consciência não é de hoje. Platão, há 350 anos antes de Cristo, disse essa frase: a perda de árvores desnudou as colinas e as planícies ao redor de Atenas e causou enorme erosão do solo. Como vocês veem, a consciência do que era erosão, do que ela podia causar, as consequências do desmatamento já eram bastante conhecidas nessa época. Posteriormente, né, nós temos a invasão, né, do Império Romano, tão conhecida invasão do Império Romano. Por que as invasões ocorriam? Pela necessidade dos recursos, em busca de recursos naturais. E esse domínio que vocês estão vendo nesse mapa, e descrito em tantos livros do Xingxi, Joseph Tenter, Michael Williams e assim por diante, não é isso? Todos esses livros descrevem o que o desmatamento, como o desmatamento influenciou a queda do Império Romano e como, ao mesmo tempo, eles passaram anos buscando por esses recursos. E o homem progrediu, vendo na terra o valor, mas um valor de uso, um valor de que aquilo era um presente, né? E não havia, na verdade, um valor de troca, havia um valor de uso. E era assim que os economistas pensavam e se preocupavam até essa década, quando acontece a Revolução Industrial. A Revolução Industrial acelera todo esse processo, e aí a terra, que pelo menos era um ponto de visão dos economistas, deixa de ser. E eles passam a valorizar o produto, mas o produto, obviamente, que vem, né, da terra. Então, o que aconteceu com a humanidade? Por um lado, ela reconhece a sua dependência para os recursos, e, por outro, ela, né, não identifica a importância desse recurso, o que está acontecendo, né? Então, na verdade, ao longo dos anos, desde Platão, o olhar que a sociedade tem, né, é antiproducente para os propósitos da conservação. É o olhar e não a consciência do valor real da conservação. Então, como é que nós podemos aumentar? Essa foi uma pergunta feita desde Platão. Como é que nós podemos aumentar o nível de compreensão e o interesse do público para a conservação da biodiversidade, se o diálogo é tão difícil? E o diálogo entre os autores sociais, nós sabemos, é bastante difícil, né? Para realmente entendermos, dentro de uma mesma linguagem, qual é o valor dessa natureza. O valor da natureza, o que nós temos notícia, o primeiro sinal, né, do entendimento do valor da natureza por um economista vem de Jean-Baptiste Say, 1829. Vocês vejam que interessante. É um economista que diz o seguinte:
O vento que move nossos moinhos e mesmo o calor do sol trabalha para nós. Ele entende os elementos da natureza como um trabalho, mas, felizmente, ninguém ainda foi capaz de dizer: o vento e o sol são meus, e o serviço que prestam devem ser pagos. Felizmente, ninguém olhou o vento ou para o sol como uma mina, cujo trabalho deve ser pago. Não? Então, aqui nós temos os primeiros princípios do entendimento da natureza, de acordo com o que hoje nós discutimos em relação aos serviços ecossistêmicos. Mas a questão não se prende só a um economista. Nós temos, né, nos Estados Unidos, nós temos o George Perkins Marsh. Marsh, na realidade, ele foi advogado, e ele dizia que ele era advogado por casualidade. Ele, na verdade, foi um grande ambientalista que participava do governo de Abraham Lincoln. E Marx fez um trabalho que, até hoje, é extremamente relevante, chamado Homem e Natureza, né? Em 1864. Ele estava na Itália, representando os Estados Unidos nessa época, e ele escreve, na Itália, as seguintes frases: o desmatamento, cuidado, leva à desertificação. Prestem atenção nos impactos negativos da civilização, que olha a terra como usufruto, e a terra não é para a degradação. Nós precisamos de uma regeneração geográfica ou reabilitação pelo controle da tecnologia, mas, na verdade, o que nós precisamos mesmo é uma grande revolução política e moral em relação aos recursos naturais. Eu quero chamar a atenção de vocês para essas frases, porque essas frases elas se deram entre 1861 e 1864. E, na verdade, o termo ecologia, como nós conhecemos, né, feito por Ernest Haeckel, foi, na realidade, feito posteriormente, foi apresentado posteriormente, em 1870. Ele tinha essa visão, né, dos fenômenos, dos problemas ambientais que aconteciam na época, e nós nem tínhamos ainda o termo ecologia. E assim foi acontecendo até que surge uma briga histórica. Os economistas continuam olhando a terra, olhando a indústria, fazendo suas análises dos benefícios dos produtos manufaturados, pensando nas avaliações de custo e benefício, mas, por outro lado, nos Estados Unidos, acontece uma briga histórica, que eu vou contar para vocês. É uma briga entre John Muir e Gifford Pinchot. Eles dois americanos, eles brigam porque eles pensam virtualmente diferentes. O Pinchot, que é um silvicultor, diz que os recursos naturais devem ser transformados em mercadorias. Nós temos que ter prevenção de desperdícios, nós temos que ter controle, mas o manejo é necessário. E produzir, a partir da floresta, o que pode render para o serviço do homem. Então, ele pensa com uma cabeça de pensa os recursos naturais com uma visão de economia de mercado. Por outro, né, o seu contraponto diz que não se comercializa a natureza. E ele é extremista. Se ocorresse uma guerra de espécies entre animais selvagens e o senhor homem, eu estaria inclinado a me simpatizar com os ursos. O Roosevelt, que era o presidente da época, ele fica em cima do muro. Ele escuta os dois e ele toma decisões muito importantes. Ele impede que barragens sejam efetuadas, escutando o Muir, né? Mas, por outro lado, ele dá uma floresta para o Pinchot poder
né, explorar. Quer dizer, ele agrada os dois lados. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque, na verdade, se essa briga existiu, é porque haviam grupos, né, que apoiavam um lado ou outro. Então, na verdade, o que nós temos nessa história? Nós temos uma partição das visões do que é, né, do valor da natureza, ou de como a natureza deve ser vista e deve ser pensada. Né? E isso, então, cria... isso aqui se acelera, né? Principalmente porque os economistas continuam discutindo os recursos naturais, né, dentro de uma visão de externalidade. Começam os primeiros conceitos de externalidade, ou seja, os impactos causados na natureza, o preço disso vai para o produto. Não é? Eu estou dizendo numa linguagem bem chula, que me perdoem os economistas, mas, na verdade, essa é a súmula, né, da interpretação que, naquela época, a sociedade dava a todo esse debate. Aqui, os economistas, né, já estavam numa fase neoclássica e eles começam pincelar os primeiros princípios, falando de sustentabilidade de serviços. Ninguém falava, na verdade, exatamente nesses termos, mas eles davam os princípios relativos a esses termos. Por exemplo, né, vou pegar só um dos economistas, um dos primeiros, o Lewis Gray, em 1913, né, que ele publica The Economic Possibilities of Conservation. Ele diz que a conservação é um problema ético, tem o seu valor social, a condição dos recursos não renováveis tem que ser vista com cuidado, a eficiência, nós temos que ter eficiência máxima na utilização dos recursos. Essa linguagem nos conduz realmente aos princípios da sustentabilidade. Mas, em contrapartida, ele dizia, os efeitos externos que depreciam os recursos podem levar prejuízos a futuras gerações. Ok. Se a medida social é dinheiro, então bem-estar ligado aos efeitos deve ser visto a partir desse eixo. Aqui está o início do princípio da externalidade, da forma como nós vimos hoje. E afiançam que pode ser valorado monetariamente. Quer dizer, já tem uma ideia do que hoje nós chamamos dos princípios dos serviços da natureza e das taxas de desconto. Tá? Então, como eu disse, impacto é taxação no mercado, é recurso visto como demanda. Eram visões muito diferentes dentro de um mesmo século. Não é? Enquanto os economistas têm esse movimento, que é um movimento antropocênico, nós temos, né, os trabalhos de Sir Arthur Tansley, em 1975, que define ecossistema como aquele conjunto de interações entre seres vivos e não vivos, né, cujas interações formam uma unidade. Né? Bom, os trabalhos de Tansley e a absorção do conceito de ecossistema dentro do grupo ambientalista, vamos colocar assim, né, dos mais conservacionistas, vamos começar assim, progride paralelamente ao pensamento econômico. Né? São visões distintas. E essa visão distinta, né, tem uma grande influência de Aldo Leopold, que é um naturalista de Wisconsin, que, em 25 páginas, cria o ecocentrismo, que, em 1948, o ecocentrismo, eu estou mostrando isso aqui para vocês, porque esse fato, ele leva ele induz ou ele dá todos os princípios para os movimentos ambientalistas que vêm lá depois, em 1970. Né? Nós temos toda uma base aqui, porque ele acha que os animais, as plantas e os ecossistemas, né, têm um valor em si mesmos, independente da utilidade que possam representar para o homem. Isso divide ainda mais
os homens, né, os conservacionistas dos economistas. A história se continua e essa divisão permanece entre os anos de 1960 e os anos de 1970. E elas permanecem de um lado, não é isso? Nós temos pesquisadores como Gary Hardin, que escreve A Tragédia dos Comuns, que é um texto conhecido por todos vocês, defendendo o livre acesso e a demanda irrestrita de um recurso finito. Ele acredita que isso pode condenar o recurso através de uma superexploração. Isso cria um impacto muito grande e ele quer que os recursos sejam tratados como os bens comuns. Do outro lado, o que nós temos? Nós temos uma sociedade criada pelos anos 60, né? A Society of Environment and Research Economics, que fala que métodos para valorizar e internalizar impactos econômicos no ambiente são os métodos de custo e benefício. Né? Veja o economista, prêmio Nobel, Robert Solow, que diz, em 87, o mundo pode, com efeito, passar sem recursos naturais, de modo que a exaustão é apenas um evento e não uma catástrofe. Né? É uma separação extremamente grande de pensamentos. O Murray diz assim, problemas ecológicos são problemas sociais. Vamos tratar dos problemas sociais, não é isso? E teremos uma solução ligada aos problemas ecológicos. É uma outra visão, não é isso? Mas, nesses anos, nós temos que pensar o seguinte, são anos que começam, os anos 70, são os anos que nós temos toda a discussão sobre o petróleo, não é isso? E a questão dos recursos naturais precisa ter uma fonte, né, de entendimento. Nós começamos a ter escassez numa série de recursos e alguns começam a procurar um entendimento. Na minha opinião, isso é uma opinião particular, a primeira pessoa que realmente trabalha para isso é Walter Wistman. O que ele fala? Ele é um botânico, na verdade, mas ele é um planejador. Ele trabalha com planejamento ambiental. Ele publica na Science um trabalho de 4 páginas, e nesse trabalho de 4 páginas, ele revoluciona. Ele diz, nós precisamos de um plano para fortalecer benefícios, que é uma palavra-chave em serviço ecossistêmico, com base na igualdade, procurando a igualdade. Existem benefícios a partir das funções ecossistêmicas. E o conhecimento, para aumentar o interesse, nós temos que ter conhecimento para aumentar o interesse público para a conservação da biodiversidade. Esses são pontos cruciais, porque ele dá um passo, na verdade, para fornecer uma aliança maior com uma base conceitual única, não é isso? Que permita relacionar mercado, que permita relacionar serviço. Ele não fala em mercado, obviamente, ele fala em benefícios da natureza, né? Aquilo que a natureza pode oferecer em função do bom equilíbrio da natureza. Não é? Aqui é uma página, a primeira página desse trabalho dele, de 1977. E, em 79, ele, então, publica aquele livro que está ali no canto direito de vocês, a capa do livro. E ali ele coloca uma série de funções que ele considera que são funções ecossistemas que se estudadas sob o ponto de vista do planejamento, poderão responder melhor sobre a relação de homem e natureza. Né? Mas nós temos outros também, nem todos os economistas eram assim extremistas, né, de falar de custo-benefício. Nós precisamos lembrar, por exemplo, do Ernest Schumacher, né, um economista de 73, do Reino Unido. E o Schumacher tinha uma economia que era chamada de economia budista,
né? E o Schumacher respondia da seguinte forma. Ele dizia que nós precisamos obter o máximo de bem-estar com o mínimo de consumo e porque a economia moderna atual, né, da década de 70, é insustentável. A resistência da natureza para a poluição é limitada. Não é isso? E nós devemos nos concentrar na questão do desenvolvimento sustentável. Né? Ele estava à parte da maioria dos economistas da época. É claro que cada visão, gente, cada visão tem uma proposta específica de manejo do território. Né? E isso, né, só criava problemas. Outro vulto de grande importância que estimulou todo o desenvolvimento do que hoje nós chamamos de serviços ecossistêmicos foi Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs é um aluno brilhante de Harvard e ele é, na verdade, um assessor, é o mão direita do secretário-geral das Nações Unidas, e ele acredita, ele é professor, e a matéria dele se chama Desenvolvimento Sustentável, né? E ele acredita que a pobreza pode ser vencida se trabalharmos a sustentabilidade junto com o planejamento. E à medida que os primeiros conceitos, na década de 80, que eu vou falar aqui a seguir, vão entrando em pauta, ele fala, não, o caminho para a pobreza ser vencida é através dessa união, sustentabilidade, serviços ecossistêmicos e planejamento. E ele trabalha isso dentro da Organização, né, das Nações Unidas, né, e vai ser lá na frente, né, vai trabalhar lá na frente como cofundador do Milênio, que nós vamos discutir também mais adiante. Na academia, nós tínhamos um grande planejador chamado Rudolf de Groot, pesquisador da Holanda. Né? Esse pesquisador da Holanda, ele também trabalhava como Sachs nos órgãos políticos. Né? Ele trabalhava na UNEP, na IUCN, e ele, entre outros, não são só esses, dei 2 exemplos aqui, mas o importante é que de Groot, ele estava muito preocupado com o andamento do processo, porque ele dizia que, nos debates que ele assistia, os processos de produção econômica sempre superavam a discussão da conservação. Né? Mesmo nós temos todo aquele conhecimento sobre ecossistema, função ecológica, já adquirido até essa década, até esse período de 1986, esses conceitos não entravam no debate político, efetivamente no debate político. E aí ele diz, a deficiência está na interpretação pelos atores do que é conservação, do que é uso sustentável, porque não há um consenso. E, quando não há um consenso, isso gera perigo. Não? Walter Westman já tinha lembrado isso, e de Groot reforça isso, que nós precisávamos de um consenso, né, dentro das instituições, dentro de uma agenda política, né, dentro da academia e dentro de uma agenda política, para que nós conseguíssemos avançar nesse processo. É quando ele, então, publica esse trabalho chamado Funções Ambientais, como um conceito unificador, não é isso, para ecologia e economia. Ele sai em busca desse conceito e ele usa as funções ambientais como fonte unificadora, não é isso? Daí, né, nós acreditarmos que o de Groot foi se não o primeiro, um dos principais a colocar o conceito que temos hoje, né, mais em voga. Agora eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa aqui para vocês. Ele chama de funções ambientais, ele não chama de funções ecológicas, porque ele está se referindo a uma
ponte que existe entre aquilo, o elemento, a estrutura que pode ser ou fornecida e o benefício que isso pode causar para o homem, o proveito que o homem pode ter, o bem que o homem pode obter através dessa ponte. Então, mas ele faz todo o encadeamento que nós conhecemos hoje, que nós lemos em qualquer texto básico de serviços ecossistêmicos, ou seja, as funções ambientais podem fornecer bens e serviços, né, da natureza. Eu quero frisar isso aqui e quero que vocês prestem atenção nisso. Ele se refere aos serviços da natureza, que são os serviços ambientais e que ele diz que é o que eu posso chamar de valor econômico. Ele estava falando em dinheiro, contabilidade? Não, né? Ele tinha uma proposta de valor ecossistêmico, mas pensado sob a perspectiva de avaliar a quantidade, a disponibilidade dos serviços ambientais que poderiam causar bem-estar ao ser humano e trazer benefícios, tanto sob o ponto de vista ecológico como o ponto de vista social, não é isso? Então, o que ele queria era um ponto de equilíbrio, olha, nessa frase dele, um ponto de equilíbrio entre o homem e a natureza. E ele realmente propõe que as funções ambientais sejam esse conceito unificador. Essa aqui é uma figura do livro dele, né? Roubada do texto dele, onde ele coloca os processos naturais e componentes. Veja que ele está falando dos processos. Que processos que ele estava se referindo? A produção primária, a fluxo da matéria, a ciclagem de nutrientes, decomposição, né? Seriam os processos e os componentes, as estruturas dos ecossistemas que poderiam fornecer, né, o atendimento ao ser humano através de funções que os relacionasse. Né? E ele já chama uma atenção, ele não só nesse trabalho, mas nos outros trabalhos que virão, se a gente pegar e ler a obra dele como um todo, nós vamos perceber que ele pede uma distinção que hoje, nos dias de hoje, nós não fazemos. Ele fala assim, serviços ambientais, que serviços ambientais? Nós estamos falando dos serviços ambientais em termos de dano causado pelo homem, e isso tem um valor porque o serviço se perdeu. Nós estamos falando do dano ambiental relacionado à restauração, ou seja, aquilo que eu estou, né, fornecendo através do manejo, uma melhor qualidade ambiental. Nós estamos falando em conservação no sentido de conservação de um fragmento de floresta, ou nós estamos falando em manutenção de qualidade das funções ambientais que realmente atende a vida do homem nesse planeta. E isso é um ponto muito importante, porque nas nossas agendas políticas, atualmente, isso daqui se confunde. Né? E se não houver esse recorte, dificilmente nós vamos conseguir nos entender. E é esse o objetivo, desde Platão, que a gente se entenda, não é assim? Hã? Então, o próprio de Grove diz assim, bom, eu estou colocando todas essas ideias, mas, na verdade, quem coloca o termo serviço ecossistêmico não sou eu. Eu estou dizendo que funções ambientais é o princípio, mas o princípio para que se possa estudar serviços ecossistêmicos ou serviços advindos do ecossistema, quem colocou foi o Paul e Ian Ehrlich, né, o casal Ehrlich. O casal Ehrlich, eles fizeram um trabalho em que a preocupação deles era mostrar as consequências da extinção. As consequências, causas e consequências da extinção. Portanto, a preocupação deles, quando eles definem serviço ecossistêmico, é mostrar o que se perde, o que o homem perde através desses serviços. Uma visão bastante biológica, né, da palavra. O de Grove, em 1994, faz o livro, né,
faz esse livro, né, que fala que a avaliação das funções ambientais, né, como uma ferramenta para planejamento. Ele faz um livro para planejamento, para tomadores de decisão, onde ele diz assim, sabe quais funções que nós devemos prestar atenção? Nós devemos prestar atenção nas funções de regulação, que são aquelas funções que, né, aqui só tem um exemplo, ele dá mais de 60 funções no livro dele. Aqui alguns exemplos de regulação, regulação do clima, controle da inundação, não é isso? Controle sobre erosão, funções de suporte, suporte no sentido de cultivo, no sentido de fornecer recreação, produção, a natureza tem a função de nos fornecer água, né, oxigênio, ou as funções de informação, como valor estético, como valor cultural. Não é isso? Então, ele dá digamos assim, ele dá um empurrão nesse livro bastante grande para aquilo que nós hoje usamos como tipologia para os serviços, né, ecossistêmicos que vêm a partir do milênio em 2005, que também falaremos adiante. Enquanto isso, né, enquanto De Gaulle está trabalhando por um lado, por outro lado nós temos os economistas, trabalhando dentro da perspectiva de custo-benefício. E eles começam aqueles que trabalham sobre a questão ambiental, eles fundam uma sociedade, né? A Association of Environment and Research Economists. Essa sociedade é uma sociedade, né, em que eles queriam colocar os princípios do desenvolvimento sustentável dentro dela, trabalhar de uma forma diferente, né? E tem um grupo de cientistas sociais, um grupo de economistas, e rapidamente, em 2 anos, eles começam a brigar, assustadoramente, né? Eles brigam e, em 89, eles se separam. Eles se separam e formam uma outra sociedade chamada Ecological Economics. E quem é a pessoa responsável por essa sociedade? Robert Constanza, da Universidade de Vermont. Um nome bastante conhecido para todos aqueles que trabalham com serviço ecossistêmico. Ele passa a dirigir essa sociedade e ele passa a discutir o que é realmente, por que a gente não se entendeu com os outros. Por quê? Porque nós queremos trabalhar com sistemas naturais complexos. O Robert Constanza, nessa altura, ele sofre muito a influência de pessoas pesquisadores que trabalham com modelagem dentro sob a perspectiva biológica, né? Trabalham com paisagens, e ele então começa a escutar sobre fluxos, sobre modelos complexos, e ele realmente acredita que as análises, né, econômicas, se realmente quisessem adotar a perspectiva de serviço ecossistêmico, vindo dos ecossistêmicos, vindo da paisagem, elas deveriam considerar esses tópicos, né? E ele também se diferencia no que se refere à coevolução, né? Ele acha que há uma coevolução do sistema social e ecológico, e ele também coloca que não deve existir, que tem alguns serviços da natureza que não têm, na verdade, uma valoração monetária. E a equidade social, que se falava como princípio secundário, agora é um princípio primário, é um critério primário para esse novo grupo. Isso aqui é uma ponte, né? É uma ponte da economia ambiental para a economia ecológica, é óbvio, né? Tal como nós hoje observamos nas nossas próprias universidades. Mas a visão, os conceitos se ampliaram dentro do grupo de economistas, realmente. Porém, os métodos permaneceram os mesmos, né? E eles continuam usando métodos e ferramentas da microeconomia clássica. E isso é quer dizer,
Os indicadores ainda são indicadores de produção, certo? Então, não são indicadores das funções, dos sistemas, da complexidade do sistema, de quanto vale as transformações dentro do fluxo, o quanto nós perdemos de qualidade na inserção, né? Dos processos que ocorrem na natureza, né? Quanto nós perdemos interferindo nos processos, mas quanto isso vai significar em termos de perda para o homem. Okay? E, apesar dele ter todos esses novos conceitos, ele resolve publicar um trabalho que ele mesmo se divertiu. Ele faz uma entrevista muito interessante, né, onde ele diz assim, olha, eu publiquei aquele trabalho, mas eu não sabia no que ia dar. Eu sabia que ia ser bastante criticado. O que ele faz? Ele quer convencer do valor da natureza. Aí ele pega 17 serviços ecossistêmicos que já haviam sido classificados por ele e o grupo The Grow, um grupo grande. Ele pega 17 serviços ecossistêmicos para 16 biomas do mundo e ele estima o valor econômico. Não é isso? Usa um grande banco de dados, se alinha com vários pesquisadores importantes da época que discutiam a questão dos serviços ecossistêmicos e valora a natureza do planeta. Não é? E ele chega numa conclusão assustadora, que o Produto Nacional Bruto Total é cerca de 1,8 vezes menor que o valor dos serviços ecossistêmicos. Ou seja, ele diz, nós temos um estoque de capital que é muito, muito maior, não é isso? Do que qualquer produto nacional bruto. E isso é bastante sério, né? Isso repercute, apesar de todas as limitações do trabalho, apesar de todos os desvios dados pelas informações que ele teve, porque ele tinha informações bastante detalhadas de alguns lugares e praticamente nenhuma de alguns ecossistemas e praticamente nenhuma informação de outros ecossistemas. É claro que isso gerou um desvio bastante grande nas suas informações, mas ele impacta com esse trabalho e as pessoas, então, passam a ter um certo interesse. Vocês vejam que ele precisou de 7 páginas na Nature para resolver isso. E, nessas 7 páginas, ele apresenta o que ele chama de serviço e de funções ecossistêmicas. E eu quero chamar a atenção aqui de vocês. Veja, ele chama de serviço ecossistêmico, e ele engloba bem e serviço, ele não diferencia, não é isso? Essa divisão bastante clara na economia, ele não diferencia aqui. Ele coloca ciclagem de nutrientes. Então, um processo para ele é um serviço. Polinização. Mas ele coloca também como serviço a produção de alimento, produção agrícola. Não é isso? Então, o serviço ecossistêmico, não, pode ser uma função, pode ser uma estrutura, pode ser um processo. Não é isso? Ó, recreação. Recreação é um serviço ecossistêmico. Função. O que é uma função ecossistêmica para ele? Olha aqui o que eu detalhei aqui. Função, produção primária bruta. Produção primária bruta, não é isso? Que pode ser extraída dos materiais, mas produção primária bruta não é processo? É processo, mas o Grote não disse que o processo era a base para se obter serviço? Aí a confusão começou. Não é isso? Então, nós temos na literatura essa mistura de conceitos, de funções ambientais, funções ecológicas, funções ecossistêmicas, que ora as pessoas distinguem, ora as pessoas colocam como sinônimos, porque elas vêm sendo trabalhadas, obviamente, por grupos que colocam a sua própria interpretação. Né? Então, vou voltar
O casal Ehrlich, quando falava em serviço ecossistêmico, estava pensando em funções ecológicas, certo? Não é aqui o caso. Não é isso? Bom, mas o conceito do Constança, não é isso? É um conceito, eu vou voltar aqui um pouquinho, me desculpem. Olha, o conceito do Constança é que serviço ecossistêmico é um benefício, né? Benefícios para a população humana, que derivam direto ou indiretamente das funções ecossistêmicas. Então, serviço é benefício. Serviço é benefício, não é processo, não é função. Guardem isso, porque isso vai ser mais importante lá na frente. E ele continua. Os serviços dos ecossistêmicos consistem em fluxos de materiais, né? Informações de estoques de capital natural para produzir bem-estar. Capital natural. O interesse nessa década sobre os estoques de capital natural foi extremamente importante para saber o quanto se reservava para as futuras gerações, porque, sem dúvida, o conceito de serviço ecossistêmico sempre esteve alinhado com o conceito de desenvolvimento sustentável e, após disso, sustentabilidade, né? E como é que ele descrevia isso? Uma função ecossistêmica gera um serviço, que esse serviço tem um valor de troca, e, obviamente, esse valor de troca tem um provedor do serviço e aquele que, né, compra ou troca o serviço. Então, dentro de um esquema, vamos tentar entender a história da função ecossistêmica. Se fosse, em termos de função ecológica, nós teríamos, né? Aqui um professor me ajuda, um robalo, correto? Tem uma relação, uma interação com o peixe 2 e o peixe 3, não é isso? Através de uma cadeia alimentar, tá certo? Mas ele também tem, né? Eles dividem habitat, então tem, né, uma função de habitat e divide os habitats para a desova, tem outra função com caranguejo, tem também uma função da ostra dando habitat para o caranguejo, e o homem, não é isso? Entra nessas funções, não é isso? Entra, não é isso? Como produção primária bruta, para transformar isso num valor de troca. Ok? Deu para entender? Então, vamos lá. Junto com o DeGraw e o Constança, nós tínhamos outra pesquisadora, Gretchen Dale, que também ela não tem tanta expressão, né, tanto impacto. Ela tem uma expressão, obviamente, como pesquisadora, mas ela não teve tanto impacto com os seus próprios trabalhos como o Constança, porém, ela faz uma descrição, uma conceituação, desculpe, não uma descrição, mas ela dá uma conceituação diferente do que é serviço ecossistêmico. E aí, isso já o separa, né? Porque ela diz que serviços ecossistêmicos são condições e processos, não benefícios. Ela relaciona serviço com condições e processos. Tá certo? Então, serviço é condição e processo, através dos quais ecossistemas naturais. Se ela está falando de ecossistemas naturais, obviamente ela está se referindo aos benefícios, não é isso? Que vêm da própria natureza. Será que ela estava se referindo às grandes extensões de monocultura de cana? Não, né? Mas isso hoje é considerado um serviço ecossistêmico, não é isso? Eu estou tentando aqui provocar vocês. E, obviamente, aquilo que sustenta a vida humana. A Gretchen Dale, ela teve grande importância porque, na verdade, ela foi uma grande defensora da ideia de capital natural, não é isso? Que ela dizia que nós teríamos que trabalhar
para o controle desses estoques de sistemas ecológicos e garantir esses fluxos, né, de benefícios para as próximas gerações. Ela se une à TNC, à WWF, e ela sai pelo mundo fazendo muitas palestras, muitas apresentações. Assistam no YouTube, tem. Né, as apresentações dela são muito interessantes. Só que ela defende o seguinte, ela defende que nós precisamos trabalhar pragmaticamente. O que é pragmaticamente? É nós nos encaixarmos nessa estrutura capitalista. Nós não podemos querer mudar, não é isso? Do dia para a noite, essa estrutura capitalista. Então, nós temos que pensar em serviço ecossistêmico como um valor, né? Como uma moeda. Né? E, obviamente, ela acha que os investimentos, a partir do momento que fizessem parte do cotidiano, ia mudar, né, todo o pensamento, né, do homem a partir dali. Ela, então, faz essa associação e eles vão trabalhando nessa ideia. E tem muitos outros. Eu vou fazer um corte aqui, porque, senão, né, eu vou me estender muito, mas tem muitos outros. Por exemplo, eu estou omitindo Carl Folk, que trabalhou exaustivamente com serviços ecossistêmicos marinhos, ou a Claire Creming, que trabalha de Berkeley, que trabalha com polinização, mas que também são biólogos que entendem funções ecológicas muito mais como os indutores dos benefícios do que aquela descrição feita por Constança. Bom, essas ideias, vamos voltar lá para o Sachs. Lembra que o Sachs, lá em 1980, vinha induzindo, né, a Organização das Nações Unidas a entender, a compreender o que significava serviço ecossistêmico, desenvolvimento sustentável? Pois bem, a ONU permite, não é isso, a entrada desses conceitos dentro, né, dele, e o ano 2000, nós marcamos o ano 2000 como uma data, um marco de entrada desse conceito dentro da arena política. Isso aqui é muito importante, porque nesse ano se começa, no ano 2000, se começa a trabalhar com a ideia de trabalhar serviço ecossistêmico, avaliar as perdas, as mudanças que causam perdas que prejudicam o homem. Era esse o grande objetivo, né, dessa avaliação ecológica do milênio, que está escrito aqui, ó, as mudanças, não é isso? Em busca do bem-estar e diminuição da pobreza. Olha a influência do Sachs aqui, não é isso? Para obtendo uma gestão integrada. Né? E o que acontece? Eles reúnem 100 países, mais de 1.300 pesquisadores para discutir essa questão e fazer um relatório. Esse relatório, ele é preliminar, ele tem um número preliminar em 2003 e tem um número final em 2005. Né? Ele foi feito em 2 etapas, e esse relatório, chamado Avaliação Ecossistêmica do Milênio, tem uma fluência enorme junto às pesquisas. Agora, já vou explicar por quê. Mas é muito importante nós termos em mente que, na avaliação ecológica do milênio, serviços ecossistêmicos são benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. Assim, muito curta essa definição, e eles se concentram nos benefícios, tá certo? Tentando o quê? Achando que esses benefícios poderiam melhorar a condição humana. Esse relatório, ele apresenta, em 2005, né, essa
figura aqui onde ele divide os serviços ecossistêmicos em 4 grandes grupos, que eles chamam o grupo de suporte, serviços de suporte, que nada mais são os processos, tá certo? Não é isso? Nada mais são do que processos ecológicos. Mas, veja bem, se são processos e funções, Heinz Young já dizia isso, não é serviço. Ou é serviço? Então, eles sugerem um outro grupo chamado de provisão, que se refere aos produtos obtidos dos ecossistemas como alimentos, água potável, combustível, de regulação, que regula clima, água, purificação, e cultural, que define os benefícios intangíveis, né? Como os benefícios estéticos ou espirituais. Como vocês veem, eles relacionam cada um desses serviços aos benefícios. Benefícios relacionados à segurança, aos bens materiais, à saúde, às boas relações sociais. Eles fazem essa relação, mostrando a força, o tamanho da flecha significa a força dessas relações, não é isso? Para esses benefícios que o homem... Mas vocês lembram daquela tabela do Westman, de 1979, não é isso? Ela é bastante parecida, né, com o que apareceu em 2005 para definir a qualificação dos serviços. A ONU também engloba um grupo, né, de Economics of Ecosystem Biodiversity. Esse grupo aqui é um grupo alemão que vem para fazer uma avaliação dos custos do declínio dos serviços ecossistêmicos pela omissão de deter a perda da biodiversidade. E eles também dão um dado tão surpreendente quanto de Constança naquele trabalhinho dele, não é isso? Dos anos de 1977, dizendo que se perderá até 2050 cerca de 18% da produção econômica mundial. Ok? Bom, se nós fizermos um resumo de tudo isso que eu coloquei aqui, vocês podem ver, não é isso? Que se trabalhou, né, da década de 70 até os anos 2000, nós trabalhamos com essa relação entre serviço ecossistêmico e sustentabilidade dentro da academia ou de alguns poucos órgãos, mas à medida que esses serviços, à medida que entra, né, o milênio, a avaliação do milênio aqui em 2005, o que acontece? O número de publicações, né, aumenta assustadoramente. Né? É a agenda política influenciando, né, a nossa produção. Aqui são o número de trabalhos por cada revista, né, científica que se produziu durante esses anos. Aqui nós paramos em 2012, né? Não considerem 2012, porque só tem até julho de 2012. Né? Mas o que importa nesse crescimento em termos de número de publicação é que se formou uma rede formal de mercado, realmente se formou uma rede formal de mercado que cresceu junto com a ideia, através do sequestro de carbono, proteção de paisagens, proteção das funções hidrológicas e assim por diante. Né? Hoje, o que nós temos? Nós temos, em 2010, instituições, não é isso, que pensam em cobrar e trocar, ainda estão discutindo a quem pertence o serviço ecossistêmico, e nessa discussão, obviamente, as ferramentas mudaram de qualidade. Que eu mostrei para vocês, que começou como uma ferramenta de comunicação, passando por uma ferramenta de cobrança e agora por uma ferramenta de mercado. É claro que os interesses foram se modificando ao longo do tempo. Hoje nós temos empresas, né, muitas empresas, a Fundação Getúlio Vargas, né, a própria ONG, como a IP, dão todo o suporte para esses empresários, para que eles entrem nesse mercado
de serviço ecossistêmico. Mas serviu para alguma coisa? Serviço ecossistêmico já serviu para alguma coisa? Esse debate, ele reuniu muitos pesquisadores do mundo inteiro. Eu não quero que vocês leiam e entendam isso. Isso daqui são os países, as bolas são os países, e isso são as relações entre pesquisadores de vários lugares do mundo. Nisso aqui, vejam bem, houve uma interação. E aqui dentro nós temos economistas, temos biólogos, temos cientistas sociais. Então, aquela preocupação, aquela divisão que havia nos anos 60 e 70, já não é tão dura quanto é hoje. Então, a linguagem está se estreitando. Nós temos que concordar que ocorreu uma evolução. Infelizmente, o Brasil não está aqui em nenhum desses círculos apresentados. Da América do Sul, somente a Argentina. Ok? Olha, o que eu quis mostrar com toda essa história para vocês? Que cada um trabalhando separadamente acabou resultando num conjunto muito grande de definições diferentes de serviços ecossistêmicos e que se contradizem, né? Ora, os serviços são condições e processos, não vou ler tudo, só vou mostrar para vocês as contradições. Ora, são funções ecossistêmicas, ora, deve ser trabalhado pelo capital natural, ora, são produtos de funções ecológicas, não é isso? Tudo isso antes do próprio milênio que deu aquele corte de evolução, né, para o grande crescimento do conceito. Depois do milênio, né, que começou dizendo que serviços são benefícios, né, nós temos agora, né, autores, e muitos autores que apoiam Boyd Banzhaf, que diz que serviços não são os benefícios, são componentes da natureza, não é isso? Portanto, recreação não é serviço. Outros que dizem que serviços são recursos naturais, outros que dizem que serviços não têm que obrigatoriamente ser utilizados pelo homem, outro que diz que serviços são aspectos dos ecossistemas, outro que diz que tem uma contradição enorme com a definição, porque o milênio não está correto, serviços são contribuições, não são benefícios, e assim por diante. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então, apesar de nós estarmos hoje, de uma certa forma, unidos, precisamos acertar esse conceito, entender até onde esse conceito se dá. Obviamente, eu vou pôr a minha posição, né? A minha posição é exatamente essa, né? Eu acho que nós temos numa paisagem estruturas e processos, não é isso? Como, por exemplo, produção primária. Essas estruturas e processos estão ligados a funções que fornecem os serviços. Quando eu reconheço como serviço, eu já estou dentro de um contexto sociocultural. E esses serviços passam a ser benefícios quando o estoque é o serviço. Passam a ser benefício quando esse serviço, né, se torna, por exemplo, um provimento em alimento. E o que a gente precisa entender que, nessa discussão aqui, se nós queremos falar em custo e benefício, se nós queremos realmente dar um valor, né, um valor aos serviços, nós temos que pensar que o valor tem que vir desse trecho, né, desse conjunto aqui, não é isso? Do conjunto da paisagem. Os critérios de análise têm que vir desse conjunto da paisagem e não desse conjunto da paisagem como está sendo feito até o presente momento. Além do mais, nós temos que entender que isso é um processo dinâmico, isso muda. Nós temos mudanças na paisagem, mudanças de interesse. Hoje, pode ter interesse pela recreação, né? O estoque de peixe pode ser visto, né, como um interesse, mas amanhã não, daqui a 10 anos não. Então, nós temos mudança. Como é que nós vamos trabalhar essas mudanças ao longo do tempo? Tanto da paisagem em si mesma, quanto dos interesses, né, de desejo ou de demanda por esses serviços. É claro que isso tem que ter uma dinâmica, que é a própria dinâmica, não é isso? Dado pela natureza e pelas mudanças causadas pelos homens, não é isso? E tudo isso tem que ter julgamento das instituições. Nós também temos que entender
que o debate não pode ser como está sendo feito hoje. Então, eu estou discutindo o serviço de provisão, ok. Para um serviço de provisão, se eu estou pensando em agricultura, como muitos defendem, não é isso? A biodiversidade, o ecossistema natural, não é isso? Se ele tem um pouco uso, ele pode até ter um valor maior, não é isso? Ele vai ter um valor maior para os serviços de provisão, mas ele não tem um valor maior, muito pelo contrário, ele perde assustadoramente para os serviços culturais, por serviços que nós chamamos de regulação. Portanto, se nós realmente quisermos discutir o valor do ecossistêmico, nós devemos discutir nesse balanço, nesse conteúdo de serviços múltiplos, nesses trade-offs, e não simplesmente serviço um a um, como se a natureza tivesse informações de ação únicas, de ação e reação. Né? O que hoje a gente faz, né? Eu vou fazer uma crítica, que é um trabalho de um aluno meu, né? E de uma que está aqui presente. O que a gente faz, a gente escolhe o serviço. Né? Todos estão escolhendo o serviço e só defende, ou só valoriza, ou só discute, né? Define os seus parâmetros através daqueles serviços que interessam naquele momento para aquela região. Mas isso não é, na verdade, o balanço de todo o conjunto. Ok? E o Brasil? Como o Brasil está se posicionando? O Brasil está correndo, né, dentro de uma agenda política. Já em 2010, eu vou falar do Estado de São Paulo como exemplo, né? Em 2010, o decreto regulamentou a lei que dispõe sobre a política estadual de mudanças climáticas, e nesse decreto, no artigo 4º, ele diz: serviços ecossistêmicos são os benefícios. Quer dizer, o Brasil se posiciona, o Estado de São Paulo, pelo menos, se posicionou aqui. São os benefícios que as pessoas obtêm de ecossistêmicos. E serviços ambientais são os serviços ecossistêmicos que têm impactos positivos além da área onde são gerados. Quer dizer, o nosso regulamento legal aqui acrescentou um outro conceito que pouquíssimos autores usam, de serviço ambiental, e que alguns outros dizem que são sinônimos entre serviço ambiental e serviço ecossistêmico. Não é isso? Diz que amplia serviços ambientais como aquele conjunto de impactos positivos além da área onde o serviço é gerado. É claro que isso é feito como uma artimanha para facilitar depois os pagamentos, né? A proposta de pagamento de serviços ecossistêmicos, não é isso? E hoje também se discute, né? Não está ainda oficializado, mas se discute que o serviço ambiental é uma palavra que deve ser destinada aos processos de restauração. O que eu coloco, assim, ou qualquer outro manejo que incremente a qualidade ambiental. O que eu estou tentando colocar aqui para vocês é que nós mal consolidamos um conceito, estamos incluindo outro, estamos incluindo em lei. Tá certo? Que tem que ser respeitado. Né? O Brasil, né? Nós temos muitos pesquisadores que trabalham com... Nós temos um grupo sólido, digamos assim, uma quantidade de pesquisadores que se interessam por um assunto e que podem dar subsídio, né, para facilitar essa agenda. Né? Nós nos interessamos, e olha, isso aqui não é exaustivo, é um levantamento preliminar, mas, de qualquer forma, fornece uma certa ideia. Nós nos preocupamos com um único trabalho em 95, não é isso? Mestrado, isso aqui é só USP e Unicamp, ok? USP e Unicamp, até o presente momento, publicou 39 teses, entre teses e dissertações, e que envolveram 34 pesquisadores, ok? A gente pode ver que existe um certo crescimento, não é isso? E que isso responde a todas as interferências que foram feitas, tanto pelo Constança, como pelo The Grow, né? Tanto pelo Millennium. Né? Nós respondemos, nós sabemos responder. Né? Nós temos aqui como responder
em termos de número de trabalhos, mas somos muito poucos ainda. Olha, o maior número de publicações que o Brasil teve por ano foram 9 trabalhos em 2010, e desses 9 trabalhos, a grande parte deles, entre eles, foi feita na Amazônia, e na maioria dos casos, com outros pesquisadores estrangeiros, com alianças. Não que a aliança, pelo amor de Deus, não me interprete mal, a aliança é muito importante, né? Mas o que eu digo é que nós estamos ainda muito incipientes, em termos de conhecimento, para transformar isso como um ato legal, né? E aqui, para fechar, eu quero mostrar para vocês o conjunto de críticas, que essas críticas que eu estou fazendo não são propriamente próprias da minha vontade, né? Mas desses autores, de um conjunto de autores que vem criticando, né, bastante o que está acontecendo com esse conceito. Por exemplo, as críticas. Ele é antropocêntrico. Ele é antropocêntrico, mas tem um contra-argumento. Ele vai além dos valores. Eu aplico custo e benefício, mas o custo e benefício me permite enxergar mais do que o valor monetário do próprio serviço. Ele é pedagógico, ele considera o interesse dos atores, ele leva para o interesse dos atores sociais para a conservação da biodiversidade. A crítica, ele promove uma relação de exploração homem-natureza, mas não, ele reconecta a sociedade com os ecossistemas. Ele conflita com os objetivos da conservação da biodiversidade. Não, ele é complementar aos objetivos. Ele foca em avaliação econômica. Não, né? Ele inclui muitos outros tipos de valores. Promove a mercantilização da natureza como produto potencial de mercado. Não, né? A maioria dos serviços nem sequer estão ligados a instrumentos de mercado. Nós temos muita imprecisão nas definições e classificações, mas isso é uma identificação da melhora da colaboração transdisciplinar, né? Então, todos os resultados dos processos ecossistemas são desejáveis. Não pode ser assim, tem que entender os trade-offs. Não, basta você reconhecer a natureza normativa do conceito. Falta ética, simples regulação para uma economia de alto interesse. Não, a valoração do serviço é ético, é um sentimento moral. Enfim, existem contrapontos que ainda, né? Esse conjunto aqui é um trabalho que saiu esta semana, né? Na segunda-feira. É um resumo do trabalho do DeGraw, que saiu esta semana, né? Para vocês terem ideia. Eu prefiro pensar um pouco mais como Samuel Bowles, lá de Santa Fé, que em 2008 publicou na revista Science, e ele trabalhou, é uma pesquisa instrumental, né? Não é uma opinião, é uma pesquisa instrumental. E as conclusões de Bowles são as seguintes: incentivos econômicos podem ser contraproducentes quando sinalizam que o egoísmo é uma resposta apropriada. Precisamos, junto com a palavra serviços ecossistêmicos, estimular sentimentos morais. Incentivos que apelam para o interesse próprio podem falhar quando eles minam os valores morais que levam as pessoas a agir de forma altruísta. E um bom design organizacional e institucional pode perfeitamente canalizar os interesses materiais para a realização dos objetivos sociais. Não é isso? Então, voltamos para o início da palestra com Platão, não é isso? Que diz, vamos tomar cuidado com a aplicação de tantas leis, né? Com essa nossa necessidade de rapidamente transformar tudo em atos legais, porque pessoas boas não precisam de leis para obrigá-las a agir corretamente, né? Enquanto que as pessoas ruins sempre encontram uma forma de contorná-las. Muito obrigada.